Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Na aula anterior, se não me engano, a gente fez aquela nossa calculadora um pouquinho melhorada, né, em relação à primeira lá, com soma, subtração, multiplicação e divisão. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre dicionários, né, o que seriam os dicionários em Python, né? Então, dicionários, eles são uma estrutura de armazenamento de dados, como é a lista, como são as tuplas. Só que o dicionário ele tem uma particularidade, né? Que ele armazena as informações em duplas, né? Então, o dicionário ele pode armazenar, ele armazena primeiro um ID e depois uma informação. Então, o que seria isso? Ele armazena uma referência junto com a informação. Então eu posso acessar essa informação a partir de uma referência. E essa referência ela não pode se repetir, senão gera inconsistência. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, como digamos que a gente tem os meses do ano ali, a gente tem um calendário. E a gente quer, por exemplo, fazer uma informação, janeiro eu quero exibir como JAN, né? Fevereiro eu quero exibir como FEV, né? Então eu posso criar resumos da lista do ano, por exemplo. Isso seria só um pequeno exemplo do que um dicionário pode fazer. Ele pode fazer muito mais, né? Mas é uma boa forma da gente conhecer os dicionários. Então, o que a gente pode saber é que o dicionário é mais um tipo de estrutura de dados, de armazenamento de informações, como são as listas, só que de uma forma um pouquinho mais completa. Para quem já conhece banco de dados, seria como se fosse uma tabela com um ID e uma única coluna, né? Então ele teria as sequências das informações ali que não podem ser repetidas, né? Então teria como se fosse de uma forma mais simples, eu poderia explicar como se fosse um documento de identidade, né? Meu nome é Rafael, eu tenho o meu número de documento lá de identidade que é único para mim. Existem milhares de Rafaéis, mas o meu número de identidade ali é único. Então, cada informação dentro do dicionário, ele tem a sua referência que tem que ser única dentro daquele dicionário. Então, vamos criar aqui uma variável para chamar o nosso dicionário. Então, vou botar aqui um conversor de meses. Nosso sinalzinho de atribuição ali, o igual. E a gente chama ali o colchetes para exibir a informação. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma organizada melhor aqui. Vou pular aqui a nossa linha aqui para ficar melhor estruturado o nosso código. Então, vamos lá. Então, vou criar uma estruturinha aqui.
vou até julho aqui, né? Mas vocês entenderam mais ou menos a dinâmica da coisa, né? Digamos que teria aqui todo o calendário. Então, para não ficar maçante aqui a minha digitação, eu vou colocar aqui de janeiro a julho. E aqui a gente tem um dicionário de dados. Então, aqui o primeiro valor seria a referência e o segundo valor seria o mês. Da mesma forma, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma referência por número. Então, aqui o mês 2, o mês 3, e daí ele já sabe, pela numeração, qual é aquele mês. Acho que até fica melhor para a gente exemplificar aqui. Então, o nosso dicionário aqui está criado. E vamos dar um print nele. Então, a gente exibir aqui o nosso conversor de meses, ele vai dar aqui toda a estrutura dos dados que a gente criou aqui, ó. 01 janeiro, 02 fevereiro. E quando a gente quiser exibir individualmente uma das informações, no nosso caso os meses, então a gente vai colocar ali simplesmente o valor de referência que ele precisa aqui, no nosso caso aqui, que é uma string, então tem que ser entre aspas. Então aqui ele vai exibir janeiro. Se eu colocar um número aqui, da mesma forma, vai exibir igual. Então a gente pode também colocar, tanto faz se é uma string ou se é um número, vai depender da estrutura do nosso programa e qual vai ser a finalidade desse dicionário que a gente vai utilizar, né? Então a gente pode variar assim a informação da referência. Vou botar aqui uma outra informação. E a gente consegue trabalhar para utilizar esse dicionário aqui, a gente consegue pegar as informações dele. Também tem uma outra forma aqui da gente exibir os meses, que é a instrução get. Então a gente pode pegar aqui get e entre parênteses a gente coloca ali a referência do dado que a gente quer buscar. Então eu acho que seria isso na questão dos dicionários. São estruturas de dados, né, que tem uma referência. Então ela seria uma lista turbinada, né? Ela tem a referência da informação dentro dela mesmo. Então eu posso... isso é muito interessante para a gente, para os programas que a gente está criando, porque a gente consegue criar estruturas de dados simples que talvez a gente não precise ainda de um banco de dados para realizar. Então, programas mais simples ou estruturas de dados que a gente não queira que esteja no nosso banco de dados, ou programas simples que não possuem banco de dados, dá para ser usado de múltiplas formas. Assim, o dicionário ele é muito útil. Então, aqui foi um pequeno exemplo que eu dei para vocês, né, que é da utilidade do dicionário. E aqui as duas formas que a gente pode buscar ele, que é pelo get, né, ou da mesma forma que se faz com as listas, né? A gente bota a informação ali e exibe. Então, quanto ao dicionário era isso. Qualquer dúvida vocês vão postando aí. E até a próxima aula.